na fé do cântico, ele está no meio. É isso. Vamos louvar nosso Deus. 354. Breve Jesus virá. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. O das mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Crentes em Cristo, depressa anunciai, Jesus em breve virá. Gratos, alegres, contente cantar, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Montes e vale o som ecoar, Jesus em breve virá. Ondas do mar a canção entoar, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Guerras e fomes nos dão a entender, Jesus em breve virá. Pelas catástrofes pode-se ver, Jesus viverá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Breve virá, breve virá, Jesus em breve virá. Aleluia, graças a Deus. Vamos continuar louvando a Ele, nosso grande e amado Deus, autor da nossa vida. Vamos cantar o 357. 357, confia em Deus.
A vida tem tristezas mil, com certeza. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confio em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que as negras nuvens passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Quando o teu céu escurecer e a nós pesares o sonho sofrer, não desanime para vencer. Há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confio em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a nesga nuvem passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confio em Deus que a negras nuvens passará. Oh, não duvide, mas confia em Deus. Aleluia. Ainda que esteja afastado dos caminhos do Senhor, confia em Deus. Amém. Que Ele trará de volta, né? É isto, basta agora se confiar no dinheiro, na fama, né, e na riqueza ou no ego, aí fica difícil, né? Aí só o Senhor mesmo, nosso Deus. Né? Nós vamos neste momento, né, cantar um corinho e vamos entrar na palavra, amém, irmãos? Para que nós, né, venhamos ganhar um tempo com a palavra. Eu fico um pouco cansado, irmão Francisco. Depois agora. Eu confio, eu falo para a igreja, digo, eu estou um pouquinho cansado. A voz está boa, né? Mas eu fico um pouquinho. O ar parece que o gás, né, está fraco, né? Se pudesse comprar esse gás fora era tão bom, né? Era um gás, eu creio que era um gás bem barato, não era caro não. Não é como esse nosso que a gente compra aí, né, para poder cozinhar, né? Então esse gás, o gás de Deus é baratinho, não é tão caro de jeito nenhum. Se a gente pudesse comprar uma coluna nova, que está tão dolorida, né? O braço quebra, Deus
dá um jeitinho, né? Usa um médico e faz, né? Aí o médico emenda o osso e tudo, aí Jesus vai e cura, dá a saúde, né? E a pessoa quebra uma perna, então, agora quando quebra a coluna não tem mais jeito, devido Jesus, né? Não, é a mestra, né? A coluna mestra, é a pedra de esquina, como diz a palavra, né? É o que segura o edifício velho, que às vezes é preciso ser segurado com mais uma, como é que é? Mais uma pilastrazinha, que é uma bengala, que é para poder o edifício ficar em pé. Oh, meu Jesus! Então, assim é o gás, o fôlego do homem, né? Mas, se Deus pudesse acrescentar, mas Deus sabe muito bem, né? Há pouco ele está cantando outras músicas que não é do agrado de Deus, ou fazendo coisas que não é para fazer. Mas um gás mais barato, né? Que é o fôlego, né? É totalmente diferente. Nós vamos cantar um corinho, né, irmão? Aquele refrão lá, deixa, tá bom? Aquele refrão daquele, deixa a luz do céu entrar, bem? Só o refrão daquele hino que eu não estou lembrado do número. Aquele refrão daquele lá. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, vem da porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. A mensagem. Deixa a mensagem entrar. Deixa a mensagem entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a mensagem entrar. Amém. Foi de improviso, né? É uma inspiração que a gente vem na hora, que dá vontade, né? Vamos ao São Mateus capítulo 2. São Mateus capítulo 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos suas estrelas no Oriente, e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Era o rei, né? E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, reuniu todos os escribas, os pastores do povo e perguntou: onde lhes havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Eles olharam na Bíblia, no Corão, né, pelos profetas. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti, aqui a profecia, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, depois que ouviu, né? Herodes, chamando secretamente os magos para um canto, inquiriu exatamente deles, acerca do tempo em que essa estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém,
disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando achardes, preste atenção, não diz criança, menino, já tinha 2 anos. Jesus havia nascido 2 anos, que justamente foi o tempo que os magos andaram. Note, a Bíblia diz menino, não diz criança. Diligentemente perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, participai-me para que eu também vá e adore. Zombando, né? Criticando. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto do Oriente ia diante dele até chegando, e se deteve sobre o lugar onde estava o menino, não a criança. Nós chamamos criança aqui de 18 anos, de 17, não é verdade? Eu abrindo um parênteses aqui das Escrituras. Não se pode prender uma criança de 17 anos, 16, 15 anos. E quando nasce aqui, nasceu a criança, note, qual a idade? Quanta idade tem essa criança? Aqui é criança, lá é menino. Menino já está adulto. E depois passa para ser maior, de maioridade, chama-se boy, o rapaz, jovem. Isso tudo no original do grego. Não é essa coisa que nós vimos aí no presépiozinho, uma imagem. Não, desculpe aí eu falar assim, mas não é assim, dessa maneira. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com a grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram. E então, abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, presentes, ouro, incenso e mirras. Depois nós vamos saber por que é que eles ofertaram o ouro, com qual significado, né, a profecia nos mostra. Incenso da mesma forma e mirra. E sendo por divina revelação, um presente por divina revelação, avisados em sonhos, já Deus o havia avisado eles, você está entendendo? Para que não voltasse mais para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outros caminhos. Amém? Que nosso Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Mas vamos ler mais um versículo no capítulo de São Lucas. Vamos ler mais um aqui, porque é bom, é bom nós completarmos a leitura, como o mensageiro nos ensina. Amém? É toda a Escritura, não é só o mal das pessoas é ler as Escrituras, aí para. Exatamente, é o capítulo 2, versículo 7, São Lucas. Versículo 7. Lucas fala a mesma coisa. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos. Tá vendo aí? Agora aqui, agora é um menino, é uma criança, não é verdade? Envolveu em pano, né? Em panos, e deitou numa manjedoura. Agora eu lhe pergunto, lá no São Mateus diz
casa. O menino já estava grande, estava em casa. Já tinha 2 aninhos de idade. Envolveu-os em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nas estalagens. Amém? Que nosso Deus nos abençoe. Amém? Com a leitura de sua palavra. Pode tomar seus assentos. É maravilhoso, né, irmão? A gente ouvir um profeta, pode tomar, pode sentar. A gente ouviu um profeta e o profeta vê a Deus, mostra para ele tudo. Ele está pregando, o profeta está pregando e o telão de Deus na frente dele. O que ele tem que fazer. Agora, você sabe, tudo é por revelação. Deus mostra para ele, ele mesmo não está sabendo de nada. É Deus falando na boca daquele homem. Amém? Deus falando na boca daquele homem. Não é um pastor, não é um evangelista, é um profeta. O profeta a quem Deus, usa mundialmente. Deus não precisa de vários homens, não, é só um. Só um é o suficiente para a sua mensagem abalar o mundo inteiro. Por isso que o profeta diz que a mensagem é de um só homem. A mensagem de um só homem. Geralmente você note no trânsito, eles não colocam muitos homens na pista para parar você no seu carro, na sua moto, na sua carretona. Não é só um. Ele para no meio da pista, dá uma pita, aponta para você, você breca aquela jamanta zona, aquele carrão com 12 eixos. É muita coisa. Ele podia passar por cima, deixar aquele guardazinho só lama, mas ele não, ele para por causa da autoridade que está sobre ele, que é a couraça, que é a farda. Não é o homem, se é a farda. Muito bem. Então, voltando atrás, um presente de Deus, como nós ouvimos aí, de ontem para hoje, muita gente ganhou presente, hoje estão ganhando também. Hoje sim é que é o dia, Jesus não nasceu de madrugada, não. Entendeu? É isso. Então, como as escrituras falam, menino, acharam o menino, já os magos andaram por 2 anos, passaram vários países para chegar até Jerusalém, até Belém, E o menino já estava grandinho, chegou e foi colocado ali, presentes, dado por Deus que o mandou, por revelação, e por revelação também Deus os retornou de volta, cada um deles aos seus lares. Mas nesta manhã nós vamos dar princípio de princípio, nós vamos falar sobre essa pequena Belém, tá bom? Aí à noite nós falaremos sobre um presente de Deus, que é embrulhado. Você não dá um presente à nuça, assim, sem que não coloque num papel bem bonito, dê um laçozinho, às vezes joga até um pouquinho de perfume para ficar cheiroso e tudo. Então Deus também deu um presente para nós no Natal. Amém? Deu um presente maravilhoso, É isso. Então ele começa falando aqui para nós saber essa Belém, o que ela significa, o que ela era, qual o tamanho dela e tudo. Ele diz: vocês estão anotando? Obrigado. As escrituras aqui para me referir era assim por diante. Fiquei espantado ontem quando ouvi dizer quando eu peguei o jornal para ler, ali estava o mundo comercial. Chama-se um Natal excepcional. Para começar, um Natal excepcional é um Natal louco.
A palavra excepcional é uma pessoa que não é normal, entendeu? Excepcional, onde tinham sido gasto mais dinheiro nesta ocasião que já foi gasto em muitos anos, desde muitos anos atrás, e que as multidões tinham se reunido em Jerusalém, e como houve um pequeno período de paz. Irmão Francisco, desligar esse, deixa eu desligar esse negócio. As multidões tinham se reunido a Jerusalém, como houve um pequeno período de paz entre os árabes e os judeus, e que eles deixaram de lado os seus ressentimentos para deixar os peregrinos virem para a cidade outra vez nesta temporada de Natal, né? Até reis estavam intrigados um com o outro, deram presente um para o outro. Para você ter ideia, a Igreja Católica Romana toma isso aí para o lado do paganismo. Frequentemente tenho me perguntado por que esta cidade foi escolhida, Belém. O profeta, Isaías falou Belém. Como estas pessoas cantaram apenas alguns momentos atrás, o pequeno companheiro, sua esposa e filhos, num ritmo com isso. Uma espécie de harpa que ela estava tocando como aquele companheirismo, quase apenas um bebê, mas ainda assim estava mantendo o ritmo, viu? E ponteando esta harpa. Eu acho que é chamado a harpa. Agora, então, infelizmente vou ter que fazer isso. No tempo que está um pouco frio. Pensando em Belém, por que aconteceu, se ela era por ela ter sido escolhida? Desculpem. Por ela ser escolhida, para ser o local do nascimento do Rei dos Reis? Por quê? Vocês sabem, Belém é um lugar pequeno, uma cidade muito pequena. Muitas vezes me pergunto, por que Deus não escolheu um lugar mais religioso para Ele? Para este grande evento, tal como Siló. Siló foi o primeiro lugar onde há tendas, arcas. Foi colocado depois de atravessar o Jordão, lá em Gilgal. Outra grande cidade religiosa, ou também até a mesma Sião, na montanha, viu? Com todos os seus sábios, santos, através dos séculos. Por que Deus não escolheu? Por que Deus não escolheu também Jerusalém? Rapaz, Deus é bom. Deus sabe o que faz, amém, irmão? Porque Ele escolheu Belém por causa do profeta que havia profetizado. Olha, o erro nosso como cristãos que somos, toda a terra, nominais, não nominais, o maior erro é nós não darmos ouvido ao que os profetas falaram. Ficamos muito abismados com o que o homem fala nesses últimos dias para nós, os homens intelectuais na Bíblia. E como disse o irmão Brana, eles são fáceis de conquistar as pessoas, muito hábil na palavra. Por que ele escolheu Belém?
Talvez parecesse que ele poderia ter escolhido algum lugar, uma das grandes cidades de refúgios, aonde protegeria o seu filho, caso algum problema surgisse. Os lugares de refúgio, como Remote de Gileade, era uma cidade de refúgio. Esse foi um grande refúgio que foi construído para que as pessoas pudessem correr para essas torres construídas, para as pessoas que pudessem correr para estas torres construídas. Cádiz também era uma cidade de refúgio, foi outra grande cidade de refúgio. Hebrom também era uma cidade de refúgio, onde as pessoas praticavam alguns atos, né, por defesa própria, matasse um homem, matasse outro em defesa própria e tudo. Então ele era a única cidade, ele era julgado e era lançado para essa cidade de refúgio. Ele não ficaria na cidade dele onde ele havia cometido o seu delito, entendeu? Então tinha os lugares de refúgio e tudo eram grandes cidades, tudo bem protegida, guarda, torres e tudo, entendeu? Porque Deus escolheu a pequena Belém e não você sabe, né? Por que ele escolheu a pequena Belém e não escolheu estas cidades maiores? Elas tinham maiores nomes, uma base muito mais alta e espiritual. Vocês sabem, Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Glória a Deus, amém? Sua própria maneira acerca das coisas. Eu estou tão feliz, nós estamos felizes com esta maneira que Ele faz. Vem? Amém? Eu estou feliz. É por isso que São Tiago diz: tudo que você for fazer, né, dê graças a Deus, porque Deus está na frente para resolver isso aí, né? Vem? Às vezes Ele toma as coisas que não tem nenhuma experiência espiritual, ou que não tem absolutamente nenhuma experiência, Ele toma. E é por isso que Ele é Deus. Ele pode tomar algo que não é nada, aleluia, e fazer algo daquilo grande. É isso que faz o Deus nosso Senhor. Isso é o que nos faz amá-lo, amar a Ele. Isso é o que faz com que nós, pessoas pobres, apreciem, pois mesmo nós, pobres, necessitados, sem experiência, sem nada, ainda assim Deus pode fazer grandes coisas conosco, amém? Se Ele pode nos ter sob o seu controle, aleluia, amém? Deus não toma um homem que diz que sabe de tudo, né? Fazendo projetos aí para 2030, 2040. Deus não toma esse tipo de homem. É como que ele seja o dono do tempo, entendeu? Apesar que é bom a gente ficar falando isso, porque ninguém sabe quando é que ele vem, mas você não toma isso como autoridade, como achando que você é dono do tempo. Josué, falando de Josué, Josué foi o sucessor de Moisés. Josué era um grande guerreiro. A palavra Josué significa Espírito Santo, Salvador, né? Um homem, o homem Josué, não era que ele era o Salvador, não era que ele era o Espírito Santo, ele era um homem, era o seu nome que significava Josué, significava Espírito Santo. É isto. Claro, foi o que levou os filhos de Israel para o outro lado e dividiu as terras. E esta tribo de Judá, que era de Jesus, foi dada esta porção onde está Belém,
o qual está situado num canto superior do norte da província de Judá. Por isso que é a única tribo que não tem rei. Das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel, a única que não tem rei é Judá. Judá não tem rei assim, um rei, né, completo, porque o rei deles era Jesus, eles mataram, né? Judá, tribo de Judá, viu? É isto, ali ela fica situada na parte superior da província de Judá, uma pequena faixa que termina com uma pequena península. É neste lugar, é nesta província, nesta grande província, é a região nortenha, aonde tem mais trigo em toda a região de Israel. De Jerusalém é lá. É onde estava a zona do trigo, onde eles cultivavam muito trigo e cevada. É o mesmo lugar onde estava Isaac colhendo, pegando trigo, tudo naquela região ali. Um dos filhos de Caleb se estabeleceu e fundou esta cidade, Sema. Era o seu nome. Um filho de Caleb fundou esta cidade, Sema era o seu nome. Ele era um dos filhos de Caleb. Se você quiser olhar isto, eu estou pulando um monte dessas escrituras, mas vejo alguns dos irmãos que estão nos anotando. Em 1 Crônica 2,15 também você vai encontrar, né? 1 Crônica 2,15, procure aí na sua Bíblia, ele está falando. Eu não vou procurar aqui porque ganha muito tempo, né? Em 1 de Crônica, no capítulo 15 também, você encontra isso também em São Mateus capítulo 5, onde eles estabeleceu e fundou esta cidade, a qual era a cidade pequena, mas era grande por causa das grandes coisas que aconteceram nesta cidade. Como eu sempre tenho dito, não é a grande cidade, é o grande Deus na igreja, amém? Não é a grande montanha santa, é o grande Espírito Santo que estava na montanha. Não é o homem santo, é o Espírito Santo no homem, amém? Aleluia, graças a Deus. Esta é a maneira que aquela cidade era tão pequena em tamanho, estava ali no vale, e que não tinha muito que se olhar. Sua população era pequena, e ainda hoje, mas foi porque Deus escolheu para realizar algo. É isso que eu gosto, é algo que Deus escolhe. Não importa o que pareça às pessoas, contanto que Deus tenha escolhido. Amém? O homem só procura coisas grandes. Você pode notar que até quando falam com o outro, o grande fulano, nós temos hoje a presença do grande filósofo, né? Escritor, poliglota, grande. O último carro que ele anda é o da funerária. É grande, você entendeu? Deus não, Deus sempre busca as coisas pequenas. O homem que não sabe de nada, não sabe nada. O homem que pode ser rico ou pobre, mas que seja humilde. Deus trabalha com esse tipo de homem. Às vezes nós ignoramos, porque não sabemos, né, o comportamento de alguns deles. Isso é verdade, viu? Por isso que diz, quem despreza os dias das coisas pequenas, tá vendo? É aquilo, você não arranca, você quando topa, não vai topar num lajeiro, numa rocha, você topa sempre nas pedrinhas miúdas que tem na estrada, no caminho, né?
Oh meu Deus do céu, eu digo porque eu fui vítima, eu sei disso aí. Tá topado mesmo, vocês que chega a unha do dedão, levanta assim, mereja. Uma dor que não... Olha o tamanho da pedra. Se você for tentar tirar ela, às vezes ela é uma grande pedra, isso é um pouquinho, está fora. Quem despreza as coisas pequenas? Sempre Deus busca as coisas pequenas. Vamos falar também de Raabe, já que falamos de Josué. Raabe, tudo é da mesma família, irmão. É Deus tratando com as famílias dos seus servos. Isto vem da árvore genealógica, viu? Da árvore genealógica de Deus. Deus não vai pegar lá um Herodes, um Pilatos. Não, é isso. Ele pega da sua família, da sua origem. Deus não trata com incrédulo, para começar a coisa. Deus não trata com séptico, pessoa séptica, um crítico, com zombaria, tudo. Deus não gosta dessas coisas. Deus é um homem de respeito, e o homem foi feito por ele. Por isso é que Deus... Falar de Raabe, grande prostituta, né? Ali de Jericó, né? Raabe, a meretriz porque ela era uma mulher casada, e então ela passou a trabalhar, largou o marido e foi ter uma vida, você sabe, né? De prostíbulo, tudo, né? Ou o marido largou ela, não sei, né? Sei que ela se tornou a meretriz. A meretriz é uma mulher casada que abandona o marido para ir pelas ruas, né? Atrás de outros homens, né? Prostituta é diferente, é outra coisa. É o ato de prostituição. Agora, Raabe, a meretriz, com qual estamos todos familiarizados. Ela, sendo uma jovenzinha que foi jogada na rua por um pai e uma mãe pagãs, que eu pusera na rua porque ela era muito bonita e devia trazer também renda para eles, como prostituta. Contudo, esta garota imoral, que foi lançada na rua e que tinha ouvido falar de que havia um Deus que respondia à oração, preste atenção. Às vezes nós pegamos o lado religioso, jogamos, condenamos, lançamos na sepultura, enterramos e da qual acabar sai dali te falando um bocado de coisa, né? E então ela se apaixonou por um general. Preste atenção. O general do exército de Israel. Encontramos isto na história das igrejas. E se casou com este general. E seu namoro foi maravilhoso. Eles finalmente se estabeleceram e viveram em Belém. E através deste general, ela trouxe ao mundo um filho. Eu não consigo lembrar-me o nome do general agora. Eu estou tentando me lembrar. Eu pensei que tinha seu nome aqui embaixo, mas não o notei. Eu tenho o nome do seu filho, que era o filho de Raabe, com este general, e seu nome era Salmão. Conhecido, né? Salmão, está lá na escritura. Salmão era filho de Raabe, com esse general. Aquele Salmão que construiu o templo para os filhos de Davi, está lá no 1 Reis. Você pode ver isso. Olha que as escrituras levam você direitinho, certinho. Viu? Nós é que às vezes você encontra uma pessoa aí que você não sabe nem quem é, e às vezes é um parente seu de muito, né? E ele construiu o templo para o filho de Davi, que é Salomão, né? Mas outro Salmão, esse Salmão gerou um filho, e seu nome era Boaz. Aleluia!
Ó, olha, você está indo direitinho à família. Vai chegar lá em Jesus. Oh, meu Pai eterno. Para você ver. Aí ele gerou um filho. Salmão gerou um filho, cujo nome era Boaz. Boaz, todos nós estamos familiarizados com essa maravilhosa história de Boaz e Ruth, que casou com Ruth, a viúva, né? A gentia. Agora vejam, essa prostituta, Rabi, era uma gentia. Ela foi a avó antiga de nosso Senhor Jesus Cristo. A família de Maria e José. Observe bem toda essa história. Isso eu já li também. Eu tenho em casa o livro, a ordem, né, das igrejas no mundo, tudo, de onde todos, né? Fala até daquele gigante Golias, de quem era filho dos filisteus lá e tudo, entendeu? Agora, você veja, essa prostituta era gentia, ela não era judia. E ela foi uma avó antiga de nosso Senhor Jesus. E também, quando Boaz, seu neto, veio e casou com Ruth, a moabita, ele também se casou com uma gentia, o que também fez com que Jesus também fosse uma parte gentia, terrenamente, entenda bem, falando. Então, quando lhes nasceu o filho, seu nome era Obed. Está vendo, irmão? E Obed teve um filho, e seu nome era Jessé. Jessé, pai de Davi. Entenda, vai chegar lá. Se nós estivéssemos aqui olhando direitinho, lendo a Bíblia, e o tempo não ia sair daqui 1h, 2h da tarde. Mas depois você pega a genealogia de Jesus Cristo, você vai encontrar. Aí mais tarde Obed teve um filho. Obed, filho de quem? Filho de Ruth. Ruth e Boaz. E teve um filho e seu nome foi Jessé. E Jessé teve um filho, cujo nome foi Davi. Ei, glória a Deus, amém? É por isso que às vezes as pessoas pensam, mas a Bíblia não diz isso, não diz aquilo, coisa e tal. Diz sim, diz com certeza. Quando Deus levantou Noé, estava com 300 anos que Enoque tinha subido para o céu. E Noé pregou o quê? 120 anos. 120 anos com 300? 420. E Noé viveu. E Noé viveu 120 anos. Certo? Você pode notar tudo, a Bíblia fala tudo direitinho. Agora você vê esta genealogia maravilhosa. Já tem gente dizendo assim, lê de novo, pastor, né? Veja essa prostituta, Raabe. Era uma gentia e ela foi a avó antiga de Jesus Cristo. Está lá na Bíblia isso aqui. E também quando Boaz, seu neto, Boaz, que casou com a gentia Ruth, veio e se casou com Ruth, a moabita, lá da cidade de Moab. Ele também casou com uma gentia, o que também fez com que Jesus também fosse uma parte gentia. Terrenamente, Jesus era judeu, era nascido na Judéia, em Belém, e ao mesmo tempo tinha uma parte gentia. Falando isso terrenamente. Então, quando lhes nasceu seu filho, o nome foi Obed, o filho de Boaz, com Ruth era Obed. Está em 1 Reis.
Obed casou e teve um filho, e seu nome Jessé. Jessé casou e teve um filho, o seu nome foi Davi. Deus trabalhando na genealogia dele, Deus não sai fora. Para nós os gentios, o pior que tem é o da família. Mas você não pode fugir, porque o sangue está ali, o sangue está correndo nas veias de cada um. Você tem parente aí que é grande celebridade e nem sabe. Sabia? Você tem parente aí, gente aí, teu sangue corre nas veias deles aí, eles estão aí nos maiores, né? E você nem sabe, e é parente seu. As pessoas, nós é que criticamos, zombando, tu não é parente de fulano e tal, não sei o quê. E é teu parente. Não pode fugir. Seu nome foi Davi. Tudo isto acontecendo na pequena Belém, aonde, por isso que já Deus escolheu a Belém para nascer seu filho Jesus, porque era ali que estava a sua genealogia. A cidade de Sema, do Antigo Testamento, feita pelo filho o filho do general com Raabe. Construiu a cidade chamada Sema, que no Antigo Testamento o nome é Sema, e que já vem para o Novo a pequena Belém. Tudo isso está acontecendo na pequena Belém. O que é isso? Isto é a linhagem do Senhor Jesus Cristo, a sua linhagem terrena, a qual pega uma na outra e não tem como. Pregou mesmo, não é maneiro. Amém. A qual os grandes homens espirituais estavam negligenciando, ou assim chamando homens espirituais. E foi neste mesmo fundamento que Samuel, o profeta ungido, ungiu Davi para ser rei de Israel, bem aqui em Belém. E através de Davi saiu o grande filho. Tu és filho de Davi, disse Deus, o filho que nasceu na pequena manjedoura, em um estábulo ao lado da colina, ao lado do oeste da cidade. Foi naquela colina aonde os anjos de Deus cantaram no mundo sua primeira vez, Natal. Cantaram a primeira vez o seu Natal. A palavra Belém, vamos dividi-las. Em inglês, a palavra Belém é Bethlehem, que tradução significa Bet, significa casa, El significa Deus, Helhan significa pão, a casa do pão de Deus. Quão apropriado então que o pão da vida viesse a Belém, a casa do pão de Deus. Oh, que bela história, amém? Você sabe, né? O primeiro jovem que cantou esse hino nas Assembleias de Deus, né? Lá pelos anos 50, foi Elvis, né? Cantou a bela história que um prisioneiro fez, né? Bela história. Devia ter sido apenas um pouco depois do escurecer, e o sol havia se posto. Estamos falando
de Belém. Porque Jesus nasceu em Belém. Tinha tanta cidade grande, toda cidade de refúgios, cidades grandes como Jericó, Gilgal, e Deus achou de trazer seu filho para nascer numa cidade insignificante, tão pequena, mas ela tinha algo importante na sua agricultura. Era a cidade do trigo. Todo trigo saía de Belém para todas as cidades, províncias de Jerusalém e até mesmo, né, dos árabes também, vinha de Belém. Por isso Jesus não falou em outra semente, senão a do trigo. Não podia falar em outra, que era a cidade que ele só conhecia aquilo. Então, vamos observar aqui. Vimos aqui a casa do pão de Deus, né? Olha que história. Devia ter sido um pouco depois do escurecer, o sol se havia se posto, as estrelas provavelmente tinham aparecido e a luz havia ido como que 2 horas antes. E enquanto um burrinho avançava com as suas pequenas patas, cansada por detrás da colina e lá do oeste de Belém, enquanto observava onde ele colocava seus pequenos cascos, porque a sua carga era preciosa, aleluia, e Jesus foi guiando suavemente naquela caminhada. À medida que o pequeno trio, José, Maria e o burrinho e Jesus, pela colina, havia estado viajando durante todo o dia, vindo lá debaixo de Nazaré, e ela estava esperando para ser mãe, qualquer momento, ou já passado do tempo talvez. Mas todas as coisas são preordenadas por Deus, amém? Que opera em conjunto para o bem daqueles que o amam, aleluia. Estava ordenado por Deus de que deveria haver um rei sem coração, deveria haver um rei sem coração naqueles dias, chamado Herodes, sanguinário. Deus sabia disso. Deus sabia acerca dos impostos e como este governo bruto não teria nenhum pensamento de misericórdia com aqueles pobres moradores de Jerusalém. Estavam quase todos prestes, e a mãe estava quase prestes a dar à luz, e seu filho primogênito, um pouco de dias, mas ele ordenou que todos eles deveriam vir ao próprio lugar aonde nasceram. O censo, né? E pagar os impostos, não importava o estado que ela se encontrava. Ela tinha que vir de qualquer maneira. Deus sabia tudo isso. Ele sabia de antemão todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, amém? Ele faz tudo operar em conjunto para o bem daqueles que o amam. O pequeno trio não estava fazendo nenhum alvoroço acerca disso, enquanto subiam a colina, né? O propósito do rei Herodes de fazer um censo era justamente para pagar o imposto, né? Pagar mais e tudo. E eles chegaram ali naqueles dias. Finalmente, depois de muito gemer o burrinho, posso vê-los enquanto eles pararam sob o topo da colina, onde eles subiram ao lado oeste de Nazaré, atravessando, e depois se subiu uma colina e olharam para o vale, aonde estava a pequena Belém. Muitas tochas estavam queimando. Muitas pessoas tinham se reunido ali na Galileia para entrar em sua terra natal. Ali em Belém, através da província, para serem tributados, pagar o imposto pelo governo romano.
Não importava as condições, até hoje o governo deste jeito. Tinham que enfrentar a longa estrada. Os doentes, os necessitados, os acamados, os leprosos, os cancerosos, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, todos tinham que vir. Era uma ordem do governo. E Herodes estava ali, vendo tudo isto, e que devia ser feito. Mas ninguém ignora, né? Já vem de longe isso aí. Né? Esse mesmo espírito, o Mombran disse que a desgraça do mundo é os impostos. E se não fossem os impostos, mas a desgraça do mundo inteiro é os impostos. Então, quando o nosso grupo parou no topo da colina, né? Ali veio, abriu, chegou a Belém, os portões da cidade foram abertos, né? E ali estava, né? E José deve ter feito algo assim. Maria querida, simplesmente pense, Maria, lá além da cidade do lado do norte, é aonde Ruth e Moabe, aonde eles respingaram, nos campos de Boaz, de frente aos campos de trigo. Ali morava Boaz e Ruth. Nós temos que ir para lá. José, sabe? A história vem tudo, é aquele negócio, né? Eu me lembro muito bem da minha família lá no Ceará. Eu sei como é o costume. Infelizmente existe essa mudança de lugares e tudo, mas a gente nunca esquece, né? Como diz o caboclo, os primórdios da gente, os primórdios, as coisas, nunca esquece, né? Eu me lembrei né? Então, Maria, nós temos que ir para lá. Ali era onde Boaz e Ruth moravam, em frente ao trigo. Um pouco além dali, além da montanha, Maria, é o lugar onde também Davi, com sua funda, né, levou um leão ao chão e puxou a ovelha da boca do leão. Foi Maria, naqueles lugares ali. É ali que nós temos que ir. Deve ter sido lá onde Josué também estava com sua espada reluzente, o guerreiro destemido de nosso povo, e dividiu as terras e deu esta herança à tribo de Judá, da qual, querida Maria, querida, nós somos da linhagem deles. Vamos para lá. E diferente das coisas. Como ele deve ter explicado a ela tudo certinho, o que havia acontecido depois de não ouvir nenhum som de trás deles. Ele deve ter virado e olhado e ver se ela ainda estava sentada sob a pedra. E quando ele se virou, ele viu seu lindo rosto voltando para o céu. Ela, Maria, ele não teve que pedir nada mais a ela, porque o reflexo da estrela estava dando no rosto dela, aleluia, através dos seus olhos. Ele sabia que ela estava olhando para alguma coisa. Eu me arrepio todo com essas coisas. Ela sabia, o anjo estava ali acompanhando tudo. Os olhos dela, ele sabia que ela estava olhando para alguma coisa. E ela olhou para ele e disse: José, você notou aquela estrela lá? E quando ele olhou, surpreso, disse:
Eu não a tinha notado, Maria. Bem, ela está nos seguindo desde que o sol se pôs. Eu tenho observado, deve significar alguma coisa, José, porque eu tenho o mais maravilhoso dos sentimentos. Você sabe, Deus faz coisas como essa às vezes para o seu povo, nos mostra uma luz, alguma coisa para que possamos saber que Ele está próximo e Ele está em cena. Não importa o que o mundo tenha a dizer ou fazer, Ele ainda está ali e tudo ficará bem, amém? E tudo ficará bem. Ele apenas testemunha do seu Espírito Santo, o qual podemos sentir. José poderia ter dito algo assim: Maria, sabe de uma coisa? Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida, quando tenho sido impedido pelo governo romano, mas ainda assim, eu nunca estive tão feliz como estou agora. Eu não sei porquê, parece que há algo sagrado sobre a pequena cidade. Hoje à noite há muitos barulhos. Onde andávamos quando nós éramos meninos e meninas, lá no nosso tempo de adolescente? Tu lembras, Maria? O tempo de escola, o caminho era para o Oriente, muitas centenas de quilômetros dali. Os magos estavam na cidade, na entrada, e eles tinham visto sua estrela, e eles vieram adorá-los. Trouxe presente embrulhado, um presente embrulhado de Deus, que eles estavam enviando para o mundo. Apenas um pouco mais, o mundo irá receber o seu maior presente que já tenha recebido. Um pequeno pacote embrulhado, o primeiro pacotinho de Natal que já foi embrulhado em todo o mundo. Deus embrulhou e enviou aos seus filhos. Amém? Ao seu povo, presente de Deus. Voltando atrás, terminando aqui, né, esse pequeno presente. Voltando atrás, né? Nós vimos aqui de que quando os magos chegaram, as escrituras, a história diz, e a Bíblia diz que eles passaram 2 anos seguindo a estrela. O menino havia nascido e o menino estava com 2 anos de idade. Vocês lembram que Herodes mandou que matasse perguntou aos magos: há quanto tempo vocês caminham? Pelas montanhas, pelos outros países, e chegaram até aqui. 2 anos nós estamos vivendo. É onde nasce o filho, nascerá o filho, né? O Cristo, o Filho de Deus. Aonde nasce? Aí Herodes ficou interessado em tudo. Quando ele soube disso, aí ele deu ordem para que os seus soldados matassem todas as crianças de 2 anos para baixo, porque era 2 anos que... Então, as escrituras diz que subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré. São Mateus capítulo 2, versículo 4. Na Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e a família de Davi. Eu estou lendo São Lucas. São Mateus diz aqui, São Mateus capítulo 2. Olha aí.
Jesus nascido, no capítulo, em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, e eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E o rei Herodes lhe perguntou, ele ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele, porque era o rei. Congregado, ele chamou, ele chamou os príncipes, sacerdotes, escribas, o povo, e perguntou: aonde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém de Judá, porque eles tinham visto na profecia do rei Isaías. Eles lhe disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito. E tu, Belém, está lá escrito, e tu, Belém, capítulo 9, e tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor das capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, veio para um canto, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe apareceu. Enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino. Não diz uma criança, não diz um bebê. Vamos às escrituras. É como o Salmo 23, como é que diz as pessoas? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não existe isso aí, e nada. Só diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda acrescenta um ezinho, que é uma preposiçãozinha para poder. Você está entendendo? As escrituras não dizem isso. As escrituras estão dizendo: diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que eu também vá e adore. E então eles, ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela tinha visto no Oriente, no Oriente, e iam adiante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, alegraram-se com grande alegria. Entrando na casa, não diz na manjedoura, entrando na casa, a original. Entrando na casa, acharam a criancinha, o bebê? Está aí, irmão Cristino? Está dizendo que acharam a criança? Foi? Acharam quem? No original, boy. Acharam um boy. Boy era um menino já grande, caminhando. 2 anos. Ele indagou quanto tempo ele andava. Acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-lhe adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E aqueles magos não andavam à toa, era por divina revelação, avisado por Deus. Como o mundo religioso, embora que o povo para o inferno, mentira, coisas, quando as escrituras não falam nada disso, por causa do paganismo. Então nós vamos ficando por aqui, e à noite nós vamos entrar, nesse presente
de Deus. Você deu, olha, irmão, no nascimento de Jesus, lá no capítulo aqui de São Lucas, no capítulo que eu acabei de ler, foi? Estava lendo ali de São Lucas. Ali Lucas diz que os políticos, os governadores e reis estavam intrigados. Quando Jesus nasceu, eles deram presentes, fizeram as pazes e deram presente uns para os outros. Aí todo mundo se tornou amigo e tudo. Né? Essa história de presente, tudo isso aí, né? A igreja romana pegou e misturou, né? O paganismo romano misturou todas essas coisas e criou esta coisa que está aí, tá? Aí depois nós vamos ver aqui, hoje à noite, São Lucas, aqui bem aqui no seu capítulo, olha aqui, ó, no capítulo 2 de São Lucas, aleluias. No capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 26, São Lucas diz: e no 6º mês, que nós já sabemos, né? Qual é o 6º mês no calendário, tanto justiniano como judaico, com uma diferença de dias. Que o calendário judaico só é 30 dias, o nosso tem mais de 30 dias, que é o justiniano, católico, romano. 6º mês, o anjo Gabriel visitou a Maria em Nazaré, e ela já ficou grávida. Já no capítulo 2, ela ganha o menino, a criança nasce. Daqui ela e diz: o Senhor é contigo, no versículo 27 diz, 26 diz: no 6º mês, né, a virgem era desposada de um homem cujo nome era José, da casa que acabamos de ver a vida todinha, né? A genealogia de Jesus toda aqui, né? Agraciada, salve o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres, sem dúvida. Ontem um pastor falou para mim, um amigo meu, disse que os judeus têm Maria como prostituta. Isso é conversa de judeus, nem sequer chamam de prostituta, porque eles não creem que Jesus, né, que aquele Jesus era o Messias, era o Salvador deles, eles não creem, por isso que eles chamam. Mas ela é mulher agraciada e bendita. Amém? Então ela recebeu a ordem aqui, e depois foi até Maria, até Isabel, sua prima. Nós temos encontrado no 6º mês. 6º mês, e olha aqui, Maria, já no 36 diz que a Isabel já estava grávida 6 meses antes do anjo do Senhor visitar Maria. E a criança estava no ventre de Isabel, e como Maria já sabia que o anjo havia falado para ela, ela chegou: salve, mãe, salve, né? Aí falou. Então, nós estamos vendo aqui, vamos ver isso aqui hoje à noite, com a graça de Deus, amém? Se assim Deus permitir, a primeira parte aqui, nós vemos aqui sobre a genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo, rapaz, é um negócio certo, viu? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, amém? Graças a Deus, um presente brilhado. Aí nós vamos ver aquela situação, quando foi criado esse Natal. É rápido, nós vamos ver como esse Natal foi criado pela Igreja Romana, amém? Vamos nos pôr em pé.
Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esses ensinamentos que nós temos aqui. Nós poderíamos ficar até pela tarde, ó Deus, aqui olhando a Tua Palavra, todos os versículos, capítulos, de tudo quanto o Senhor tem falado ao Teu profeta. Mas nós cremos porque também Ele diz cada capítulo, e nós cremos que é a boca do Senhor falando. Obrigado, Pai. Fique conosco neste restante de dia, em Tua presença. Que o Senhor abençoe Teu povo e que logo mais à noite possamos estar aqui presentes. Em nome de Jesus te peço. Amém. Pode sentar.